Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Para Cindy Lojas, FBV 2024, inovação, tecnologia e muito mais, garanta o seu ingresso. Bom dia, Rodrigo Orengo. Muito bom dia, Sérgio Macalossi, bom dia a todos. E aqui em Brasília, claro, repercussões do veto do presidente aos mais de 5 bilhões de emendas de comissão. Os parlamentares já se mobilizam, se articulam, inclusive para a derrubada desse veto. Vejam só, até porque os deputados e senadores não têm algo que eles mais têm em conta do que emenda. Fazer frente lá a demandas regionais, geralmente a emenda que está dentro do orçamento atende lá alguma reivindicação local, como uma ponte no município, um posto de saúde, uma reforma numa escola. Então os parlamentares querem muito e não abrem mão desses recursos de emendas parlamentares. Qual é o problema? Não tem dinheiro. Ontem o líder do governo aqui no Congresso, o Randolfo Rodrigues, estava dizendo que teve revisão inflacionária e aí o governo foi obrigado a cortar recursos do orçamento. Acabou cortando uma das rubricas, emendas de comissão. Tem que lembrar que tem emenda de bancada, emenda individual, A gente está falando aí de um orçamento bilionário, no momento que, fazendo a conta de padaria, a gente tem uma conta negativa, um déficit que permanece. Um déficit que galopa e chega a 100 bilhões de reais, mesmo o governo projetando zerar esse déficit. Então tem que cortar e não tem de outra forma. Agora, enquanto o governo corta emenda de comissão, acaba liberando um orçamento aí para fundo eleitoral, recorde. O fundão eleitoral está chegando aí quase em 5 bilhões de reais, 4 bilhões e 900 milhões de reais. Eu lembro quando esse fundo ele foi criado. Os parlamentares falavam muito que era necessário, o Supremo tinha acabado com o financiamento privado depois do escândalo do Petrolão, Então, os parlamentares diziam muito que tinha que ter uma alternativa. E a alternativa foi justamente criar aí o fundo eleitoral para financiar e irrigar as campanhas políticas. O problema é que naquela época os parlamentares diziam que seria um recurso limitado, que não chegaria a 1 bilhão de reais, mas orçamento após orçamento foi sendo elevado e agora chega ao patamar bilionário de quase 5 bilhões de reais e é claro que os partidos que mais recebem são aqueles com as maiores bancadas, são os maiores partidos. E a gente está falando, obviamente, do PL e do PT, partidos antagônicos, mas que acabam aí recebendo muito desse fundão eleitoral, se lambuzam com o dinheiro público, tudo dentro da regra, tudo dentro do jogo, mas são partidos que vão ter aí PL 800 milhões de reais, PT 600 milhões de reais, para fazer frente aí às demandas eleitorais, Então, uma no cravo, outra na ferradura. O governo veta parte aí das emendas parlamentares, mas, por outro lado, afaga os partidos com baita de um fundo eleitoral. Então, em função disso, mesmo com as ameaças, o relator do orçamento, Luiz Carlos Mota, veio a público para dizer que espera uma alternativa, que se não vier vai vetar, vai derrubar o veto, O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, da mesma forma, diz que é preciso negociar, conversar, senão o veto pode ser derrubado. Mas a expectativa dentro do governo é o seguinte, olha, como os partidos estão recebendo aí esse baita de um presente de fundo eleitoral, então não tem por que reclamar, não tem por que os parlamentares que são representantes dos partidos reclamarem aí por causa de um corte de parte das emendas parlamentares, Então o que a gente vai ver aqui é muita pressão de alguns deputados e senadores, mas no fundo, a expectativa do governo é que esse veto não seja derrubado. Agora, com o orçamento aprovado, sancionado, a gente tem aí já toda a projeção para o ano, E claro, o governo buscando essa meta de reduzir o déficit, que é muito difícil, Cada vez parece mais longe esse déficit zero, por isso que aumenta a pressão aí em relação a Fernando Haddad, E pressões, claro, sempre vão existir aqui no Congresso Nacional. Um grande abraço, até mais. Um abraço, até mais, Orengo. Orengo falou aqui para